Olá a todos, bem-vindos mais a uma curta de nutrição organizada pelo Acesso Póvoa de Varzim Vila do Conde. Desta vez vamos trazer o tema obesidade infantil. Desde os anos 40 do século passado já se referia que o conhecimento em nutrição deve ser passado nas escolas, que aí se constroem hábitos saudáveis e que vão perdurar para o resto da vida. Deve ser informadas todas as pessoas do que é uma saúde ótima e não apenas uma saúde medíocre. E cada cidadão deve saber os fatos básicos e a informação básica sobre a informação nutricional dos alimentos, sobre o seu valor e sobre as necessidades de nutrição humana. Esta informação deve ser passada de uma maneira simples e que possa ser compreendida por todos. No entanto, o tempo passou e, em 2005, com o aumento da obesidade infantil na Europa, refere-se que o tratamento individual não é uma opção viável. Deve-se fazer políticas de saúde pública e que isso já foi referido previamente nos anos 40. A OMS refere que as intervenções mais bem-sucedidas são aquelas multidisciplinares, adaptadas ao contexto local, usando as estruturas locais existentes na comunidade e envolvendo todos os participantes no planeamento e implementação. A EPOD em 2011 faz também exatamente o mesmo tipo de informação e que se vamos apenas intervir em indivíduos de alto risco ou já com obesidade, não vamos ter mudanças que perdurem na comunidade. Não nos podemos também apenas ficar nas estratégias de prevenção em que coma melhor e mexa-se mais. É preciso mudar uma estrutura social. É também uma ilusão achar que apenas agir indivíduo a indivíduo e apenas aumentar a sua capacidade de informação e saber sobre nutrição que vai melhorar também o estado nutricional da comunidade. Portugal já desde 2013 faz políticas de alimentação saudável publicadas online, várias recomendações. No entanto, estamos muito longe de resolver o problema tanto da obesidade nos adultos como a obesidade infantil. Porquê? Porque fazem-se políticas, mas sem profissionais. A OMS em 2022 publicou este relatório sobre a prevenção do excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes em relação a números e dados europeus. E que diz que nenhum país europeu está no bom caminho para reverter ou parar o aumento da obesidade infantil até 2025. O que é que se passa? Nós já temos políticas recomendadas desde os anos 40, do século passado. Estamos quase no final do ano 2022 e continuamos a trabalhar contra o que está recomendado. Não se faz políticas populacionais, não se coloca profissionais, não há estratégias regionais de prevenção da obesidade infantil e isto não é apenas escrever as políticas no papel. É preciso implementar de uma maneira transversal. E também é preciso pensar na maneira como estamos a organizar a nossa sociedade, o tempo que nós temos livre e o tempo que é dedicado ao trabalho. Existe uma tendência já muito antiga de os nossos governantes ignorarem as políticas de saúde. Já George Bush, em 1842, referia que nós somos muito lentos, mesmo que se não tivermos o impulso do interesse próprio em implementar as descobertas de maior importância para o bem-estar dos nossos seres humanos. Estamos em 2022 e isto continua a acontecer. Ignora-se os dados, ignora-se as evidências, ignora-se a ciência. A saúde não é uma prioridade económica em nenhum país deste mundo. Fazem-se sempre vontades políticas, ignorando a ciência. E as vontades políticas deste país é ter apenas 97 nutricionistas nos cuidados de saúde primários, que é vergonhoso.
Isto nem assegura as necessidades mínimas recomendadas pela Ordem dos Nutricionistas, e não só a nossa Ordem Nacional, mas também outras sociedades internacionais, em que na comunidade deve haver um nutricionista por cada 10.000 habitantes. E mesmo apesar destes números precários e baixos, conseguiu-se reduzir ao longo do tempo a prevalência da obesidade infantil em Portugal, o que mostram os números do COSI. Ou seja, houve uma diminuição ao longo do tempo da prevalência da obesidade e excesso de peso desde 2008, que começou-se a fazer o rastreio, até 2019. É de referir que em 2008 abriu uma bolsa para profissionais de saúde, quer psicólogos, quer nutricionistas, para serem colocados nos cuidados de saúde primários. E como podem ver, esta quantidade diminuta fez esta diferença. Demoraram 11 anos. E se tivéssemos os números suficientes, será que isto já estaria muito perto dos 5% ou quase a bater o zero? Será que estes números conseguiam-se ter atingido no espaço de 5 anos, em vez de ser no espaço de 11? Convém refletir. E depois, como eu disse já antes, é preciso refletir todos os hábitos, toda a estrutura social. Nós temos crianças que são educadas por creches, que são educadas por a creche, em vez de serem educadas pela família. Elas estão 40 horas por semana na creche, comparadamente com a média europeia de 27,4 horas. Isto porquê? Porque os pais têm horários de 40 horas por semana para trabalhar e uma pessoa só não consegue suportar as despesas de um agregado familiar. No pré-escolar, os valores também são os mais altos, assinala o relatório do Conselho Nacional de Educação. No nosso país, a licença de maternidade é só 6 meses, temos alguns países europeus que vai até aos 3 anos. E esta fase inicial é tão importante no desenvolvimento infantil e na aquisição de bons hábitos que precisamos de uma presença dos pais na vida das crianças e não de uma ausência. Isto tudo é de repensar. Temos os adolescentes dos 11 aos 17 anos, 84,3% são sedentários, ou seja, não realizam uma hora de exercício físico diário. Apenas 15,7% dos jovens portugueses com idades abrangidas pelo estudo seguem rotina de atividade física saudável recomendada. Com os adolescentes, acontece a mesma coisa que as crianças que estão nas creches. Eles estão todos os dias na escola e muitas vezes atividades extracurriculares não contemplam nenhuma atividade física, vão para os ATLs porque é preciso, ou para as explicações, porque é preciso sempre tirar boas notas e ser excelente e não precisamos de mover. É pena que não passem a noção e que não passem a noção aos professores, nem aos nossos ministros da educação, em que o exercício físico aumenta o rendimento escolar e a capacidade de memória e a retenção de informação. Depois também precisamos ter cientes os hábitos da nossa população, se queremos fazer alguma coisa. O relatório que houve do Inquérito Alimentar Nacional da Atividade Física, feito em 2015 e 2016, refere que a população portuguesa, a prevalência de consumo de fruta e hortícolas é inferior a 400 gramas por dia. E esta ingestão deficiente é maior nas crianças e nos adolescentes, o que é grave. O consumo médio nacional de açúcares simples é de 90 gramas por dia, contribuindo em média com 19,8% do valor energético total. E este contributo é superior nas crianças, quase 30% do valor energético total, e nos adolescentes quase 20%. E depois, outra coisa vergonhosa, é que apenas 37% das crianças com menos de 3 anos fazem aleitamento materno durante pelo menos 4 meses. E isto também se deve, em parte, à pressão laboral. Então, o que é que temos no nosso país? 1 em cada 3 crianças tem excesso de peso ou obesidade. 52% não consomem diariamente hortícolas no prato. 55% não atinge a recomendação para a ingestão diária de frutas, de hortícolas. Temos um excesso de consumo de laticínios. E atenção aqui aos queijos, especialmente queijos flamengos, queijos mussarelas, curados, em que são riquíssimos em sal. Uma fatia de queijo tem praticamente o sal para o dia inteiro e são muito ricos em gordura saturada. Um queijo curado é um alimento que deve ser consumido esporadicamente e não diariamente, por essa composição.
Temos um elevado consumo de bebidas açucaradas. 17% dos nossos jovens, das nossas crianças ingerem diariamente bebidas açucaradas. E 52% das crianças entre os 3 e 6 anos ingere diariamente bebidas açucaradas. Temos um elevado consumo de produtos doces. 10% das crianças entre 1 e 3 anos consomem diariamente sobremesas e doces. E não se esqueçam que a diversificação alimentar que vai até aos 2 anos e é ensinada aos pais em nada contempla os doces, e muito menos de uma maneira diária. As crianças comem 4 vezes a quantidade proteica necessária para a idade. E temos um elevado consumo de snacks doces e salgados. Na nossa realidade do acesso, tanto eu como a doutora Lara, fizemos um levantamento dos utentes que nós seguíamos em idade pediátrica entre janeiro e maio de 2022 e o que é que nós verificamos? 42,3% dos utentes foram referenciados para a consulta 5 ou mais anos depois de identificado o problema. Isto quer pela codificação ou registro em processo clínico. 38,6% dos utentes foram referenciados entre 1 a 4 anos após a identificação do problema e apenas 19,44% foram referenciados no mesmo ano de identificação do problema. Isto é preciso mudar. A intervenção deve ser o mais precoce possível e deve ser encaminhada à família, não só à criança. A obesidade infantil tem um impacto a nível transgeracional. Muda a expressão genética, vai levar também a maiores problemas de saúde. Então, o que é que temos a nível... Quais são as causas da obesidade pediátrica? Temos o usamento fetal, um atraso de crescimento fetal, um parto prematuro, a subnutrição em útero e fatores genéticos são fatores de risco da obesidade pediátrica. O atraso do crescimento do fetal leva ao aumento do risco de doença coronária, AVC, diabetes e hipertensão. E excesso de peso no nascimento aumenta o risco de diabetes e doenças cardiovasculares. É de lembrar que fetos que têm um atraso de crescimento vai acontecer uma coisa no seu metabolismo. O metabolismo vai ser programado a poupar energia. E depois, à nascença, o aproveitamento energético deles é muito mais eficiente que a outra população. Daí o risco depois do excesso de peso e, subsequentemente, estas comorbilidades. O aleitamento materno é um fator protetor, além de diminuir os valores de tensão arterial, diminui o risco de obesidade. Depois, convém olharmos para as curvas de crescimento. Porquê? Existe um parâmetro que se chama ressalto adipocitário, que pode ser facilmente identificado se fizermos uma curva de crescimento do IMC da criança. E o que é que encontramos? O padrão normal do índice de massa corporal é diminuir dos 2 aos 5, 6 anos de idade e aumentar a partir daí. Entre 5 e 6 anos há uma diminuição do índice de massa corporal que corresponde a uma diminuição de gordura subcutânea e percentagem de gordura corporal. Quando este ressalto acontece precocemente, vai-se associar ao desenvolvimento e persistência mais tarde da obesidade. O rápido aumento de peso na infância durante a primeira semana de vida, durante os primeiros 4 meses e durante o primeiro ano, correlaciona-se mais tarde com o desenvolvimento de obesidade. Não se esqueçam que esta fase é uma fase também da anorexia fisiológica, por causa que vai acontecer este processo a nível metabólico. Então, esta informação permite-nos detectar a população de risco de obesidade. Por exemplo, nós temos aqui o caso número 1, em que houve aqui, entre uns e os 3 anos, a alteração, a diminuição do crescimento e do peso, ok? Do índice de massa corporal. E depois, antes dos 3 anos, começou logo a aumentar o índice de massa corporal e que, por volta dos 17 anos, tinha excesso de peso. O caso número 3, em que este ressalto já se dá, deixa-me só ver, desculpem, exatamente, mais tardiamente, entre os 3 e os 5 anos, aqui há uma diminuição e depois aqui há um aumento, situa-se
percentil 90. No caso 4, em que o ressalto adipositário vai se dar aqui por volta dos 7 anos, vai estar aqui com um baixo crescimento. O caso 2, que está com peso normal, o ressalto adipositário dá-se na fase normal, aqui aos 5, 6 anos, já aqui começa a aumentar o índice de massa corporal e está num percentil 50 aos 17 anos. As curvas de crescimento existem não só para calcular percentis, mas também para verificar onde é que existe este ressalto e prevenir que a criança chegue à sua adolescência neste peso que já se classifica como uma obesidade. Está bastante acima o índice de massa corporal do percentil 97. Então, conhecermos a história familiar, conhecer os fatores de risco ao nascimento, pode permitir-nos identificar as crianças que estão em risco de obesidade e levar a uma intervenção mais precoce a nível familiar. A obesidade no período pré-escolar está fortemente ligada com o índice de massa corporal pré-gravidez da mãe. O que é que se verifica é que as mães que são obesas no primeiro trimestre da gravidez têm uma prevalência de 2,4 a 2,7 vezes mais de ter uma criança que irá ter obesidade. Podemos ver aqui neste estudo publicado em 2004, já é um bocado antigo, mas os dados permanecem atuais, em que mães obesas, antes da fecundação, aos 2 anos, 33,3% dos seus filhos vão ter obesidade. Aos 3 anos já temos 43,7% de crianças obesas e aos 4, metade destas crianças é obesas. Por isso que existe a importância da intervenção em família e não só a intervenção na criança. E depois também temos de ter em conta os estilos parentais. Um estilo demasiado restritivo vai ser preditor da adiposidade a nível da criança. E a pressão para comer tem um efeito reverso, ou seja, ter estilos desestruturados de educação, quer restrição a mais, quer pressão para comer, vai ter impacto no peso. O estatuto socioeconómico está positivamente correlacionado com a adiposidade da criança e inversamente relacionado com a restrição parental e pressão para comer. As práticas de alimentação e os estilos parentais variam consoante os grupos étnicos e a raça dos pais. Okay? É preciso ter em conta que as crianças estão subordinadas às condições familiares, a condição socioeconómica, cultural e sofrem as consequências dos conflitos familiares. O acesso direto e limitado às tecnologias como computadores, videojogos, telemóveis, redes sociais resultam em fatores que predispõem toda a família à obesidade e originam o que é que se chama a família obesogénica. Redes sociais antes dos 15 anos, não. Além de afetarem o desenvolvimento neurológico, a capacidade de concentração e atenção, estão relacionados com piores estilos alimentares. E também uma diminuição da capacidade de aquisição da linguagem. Depois é preciso nos ter presente se a família reconhece o problema. Os pais das crianças com excesso de peso geralmente não percepcionam o problema. Isto é mais frequente em crianças e jovens. Ainda há aquela ideia, gordinho é saudável. São necessários mais esforços para educar os pais sobre o peso do filho. Nas crianças entre os 2 e 5 anos são recomendadas visitas anuais ao médico de família, onde estão medidos o peso e a altura. Neste estudo, em 2022, em adolescentes todos com obesidade, vejam aqui a percepção do peso, 24% dos adolescentes com obesidade achavam que tinham peso normal e 34% dos pais dos adolescentes com obesidade achavam que estes adolescentes tinham peso normal.
Esta é a minha tese de mestrado, que também estudei este problema, e já foi em 2009 a 2010, mas foi aqui no nosso país, e realizei em Chaves, em crianças do 5º ano, 192 crianças, em que as crianças e os pais responderam. Ou seja, as crianças foram medidas, avaliadas de maneira antropométrica, e depois os pais respondiam a um inquérito. 68,75% dos pais achavam que o peso do filho era normal, 63,9% referia que não existia excesso de peso na família, 80% dos pais das crianças com excesso de peso achavam que o peso do seu filho é normal. Apenas 17,1% reconhecia que de facto o excesso de peso era um problema. No caso de crianças obesas, em que esse excesso de peso já é mais marcado e visível, aqui já 75% dos pais reconhecem que tinham um problema de peso. No entanto, ainda temos aqui a um quarto achar que o peso dos filhos é normal. E o problema das crianças geralmente é um problema familiar. O que é que nós vimos? 63% das crianças com obesidade tinham um progenitor obeso. Em 63, praticamente 63% também dos pais apresentava excesso de peso ou obesidade. 40,25% das mães apresentava excesso de peso e obesidade. Ou seja, tinha uma maior prevalência da obesidade ou excesso de peso no progenitor do sexo masculino. Existia uma correlação moderada entre o peso da mãe e o peso da criança. Quem é que devemos tratar? Devemos tratar a criança? Devemos tratar os familiares? Devemos tratar ambos? Devemos tratar a comunidade? Devemos tratar os políticos? O que é que vamos fazer? Então temos a sugestão destes autores que sugerem que se omita das crianças da participação ativa na estratégia de intervenção, considerando que pode ser benéfico uma orientação voltada só para os pais, no sentido de promover um estilo de vida mais saudável e, consequentemente, redução de peso, já que os comportamentos de saúde e o estilo de vida são aprendidos no seio familiar. A base da mudança comportamental e os fatores que influenciam o peso da criança são os pais e a família. E precisamos que sejam asseguradas as necessidades básicas da família, para depois termos capacidade de ter solução de problemas. E que essa família tenha capacidade de solução de problemas. E isso está no cima, no topo da pirâmide de Maslow. Nós temos 20% da população portuguesa em pobreza. E depois disto, existe a amizade, o relacionamento, a socialização. Nós não vamos ter moralidade, a criatividade, a aceitação dos factos, tanto a aceitação como a solução de problemas, necessitam que tanto as necessidades básicas e psicológicas sejam realizadas. Quais são as medidas recomendadas para a prevenção da obesidade pediátrica? Se repararem, aqui diz intervenções na casa e família e comunidade, intervenções nas escolas, reduzir o tempo de ecrã. Intervenção a nível multissectorial, políticas de promoção de alimentos saudáveis, ou seja, na minha opinião, os alimentos tipo fruta, vegetais, nem sequer deviam ter IVA. E em nenhum lado vem aqui uma promoção de consultas individuais às crianças. Por isso nós temos que repensar os nossos cuidados de saúde e o que é que estamos a fazer nos cuidados de saúde primários. Porque nós estamos a agir como há 20 anos atrás. Aliás, estamos piores que há 20 anos atrás, porque há 20 anos atrás tinha mais programas de prevenção e de atuação nas escolas do que temos atualmente. O que é que nós estamos a fazer? Por que é que não saímos da cepa torta em termos de evolução, de prevenção e mudança de comportamentos na comunidade? Vale a pena a prevenção? Nos primeiros 2 anos de vida, nos primeiros 2 anos da prevenção, perde-se o dinheiro investido, mas a partir dos 5 anos ganha-se 5,6 dólares por cada dólar investido e 6,2 dólares no período de 10 a 20 anos. Isto são estudos realizados nos Estados Unidos. E daqui a 20 anos, vamos continuar com o mesmo discurso? Vamos continuar a mostrar gráficos que temos problemas de obesidade infantil e obesidade na família? Vamos continuar com o discurso a dizer que precisamos de fazer programas na comunidade e programas a nível de intervenção no seio familiar em vez de consultas individuais?
ou vamos mudar a nossa maneira de atuar? É preciso coragem para abandonar um pensamento viciado na ação imediata de remendar os problemas para um pensamento focado em estratégias a longo prazo, de modo a verdadeiramente resolver os nossos problemas. E ter noção que para estas estratégias terem efeito é preciso dar tempo ao tempo. Roma e Pavia não se fizeram num dia. Uma sociedade cresce quando os homens mais velhos plantam árvores cuja sombra eles nunca se vão sentar. Isto é um provérbio grego. Muito obrigado, espero vos ver numa próxima curtas, deixem comentários e sugestões, espero que tenham gostado da apresentação, até uma próxima.